E um avisinho rápido antes do vídeo. Se você não lê a novel e nem viu esse vídeo aqui no canal, é melhor você não ver esse vídeo aqui porque você vai tomar muitos spoilers e não vai entender nada. Então é isso. Leia a novel, assista esse vídeo, então venha assistir esse vídeo, senão é spoiler gratuito. Sabemos que o Makoto é incrivelmente poderoso, tão poderoso que muitos até mesmo duvidam de onde vêm os poderes dele, se tem algo realmente especial no nosso personagem ou se realmente veio tudo isso do deus Tsukuyomi quando ele deu poderes ao protagonista no comecinho da obra, lá no comecinho quando ele encontrou o Makoto, se foi lá que ele deixou o protagonista tão poderoso assim. E além dos poderes do Makoto, também é um fato que é sabido por nós, os fãs, que a mãe do Makoto meio que no passado teve um caso, pulando a cerca com um demônio. E embora a linha do tempo atual não bata, muitas pessoas se perguntam se o Makoto poderia vir a ser filho daquele demônio, ou talvez até mesmo a reencarnação dele. Então hoje, meus amigos, vamos falar sobre o Makoto. Será que ele pode ser filho daquele demônio espião com que a mãe dele teve um caso, ou ele é apenas um monstro fora da curva mesmo? Você quer saber sobre isso, né? Se liga, eu vou te falar isso agora. E antes de começar o vídeo, eu queria perguntar para você, meu inscrito. Você acha que é possível o Makoto ser filho daquele demônio? Ou talvez até mesmo ser a sua reencarnação? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e a sua teoria. E depois, é claro, comenta se você acertou ou não. Primeiro, vamos começar com o porquê de se perguntarem se o Makoto é filho de um demônio ou não. E isso é simples, galera. O poder incomensurável dele. Sabemos que o Tsukuyomi deu uma alta quantia de poder divino ao Makoto quando ele veio a esse mundo. Mas também sabemos que o Makoto é muito poderoso, cara. É muito poderoso mesmo, nos fazendo dúvidas se isso tudo é realmente só os poderes que o Tsukuyomi deu a ele, porque afinal nem os heróis comuns são tão fortes assim. Tudo bem que eles não receberam tanto poder quanto o Makoto, mas ainda assim é uma outra liga de distância. E tirando os poderes dele, nós também temos aquilo, os olhos negros que vivem dentro da casca do Makoto, e o fato dessa coisa ser completamente maligna e muito inteligente. E logo as pessoas ligam esses olhos negros a quê? Demônios, deuses e essas coisas, fazendo com que muitos realmente acreditem que o Makoto tem ligações com o demônio que a sua mãe tanto conheceu. Então primeiro eu preciso falar sobre a origem dos poderes do Makoto. Primeiro, galera, todo o poder dele é relacionado ao seu Helm, que seria a sua habilidade que cria um círculo onde o Makoto pode fazer qualquer coisa e o que quiser dentro dela, e isso é relacionado ao poder do Tsukuyomi. O Helm em si é o poder que o Tsukuyomi deu ao Makoto, onde o Makoto manifestou ele dessa maneira, ou seja, o Helm em si, ele por si só é o poder divino do Tsukuyomi. Mas então entramos em outro assunto, que seria o arco e flecha, e isso é um talento do Makoto, um talento que ele criou quando era uma criança e cultivou durante toda a sua vida, um talento divino e imutável que é temido até mesmo pelos deuses como algo que não deveria acontecer, dando ainda mais uma desculpa para isso. E então nós temos a sua força física, mas isso também tem explicações que é devido a ele ter nascido e vindo da Terra, porque crescer naquele ambiente sem magia fez ele muito poderoso para os padrões do mundo da deusa. Então agora só nos restou duas coisas, que seria a sua mana absurda e a criatura dentro de si, além de, claro, o seu verdadeiro talento, que não foi nos revelado ainda, e é aqui onde essas coisas começam a se ligar. O Makoto tem uma piscina de mana imensamente grande, tipo, ela é gigante mesmo, e continua a crescer cada vez mais, e ela cresce através do seu arco e flecha. Arco e flecha no qual é um talento que ele criou artificialmente para encobrir o seu verdadeiro talento que é desconhecido até o momento, mas que é dito por ser capaz de destruir todo o mundo e que até mesmo os deuses temeram. E agora, além desse talento verdadeiro, nós ainda temos aquilo, aquele ser desconhecido dentro de si mesmo que, bom, nós podemos dizer facilmente que é maligno. E esse é o verdadeiro mistério que queremos saber, essa parte dos poderes dele, esse ser, de onde eles vêm. Por que parece tanto um poder demoníaco ou um poder divino? O que é o Makoto exatamente? Muitos dizem que isso é pelo Makoto ser filho do demônio com que a mãe dele teve um caso, já que é dito que a raça demoníaca é muito mais poderosa que os humans desse mundo. E por acaso isso realmente é verdade? Os demônios são muito mais fortes do que os humanos, tanto que os humanos tiveram que pedir ajuda a heróis para poder se salvarem. Mas tem um porém. O Makoto não pode ser filho do demônio, já que o Makoto nasceu quando os pais dele já estavam há 1 ano na Terra e o demônio morreu anos antes disso. O demônio já tinha morrido há muito
tempo nessa linha do tempo. Ou seja, o demônio não pode ser o pai verdadeiro do Makoto, a menos que a mãe dele pulou a cerca de novo e pegou outro demônio, mas aí não foi mostrado nada, né? Não tem como saber. Mas isso não acaba por aí. Quando tiramos a possibilidade do Makoto ser filho daquele demônio, eu já vi muitas pessoas falando que o Makoto pode ser a reencarnação dele. E olha, eu vou te dizer que não é impossível. Na realidade, seria uma ótima explicação sobre o que é aquela coisa dentro da casca do Makoto. Porque vamos seguir a lógica. O demônio com quem a mãe do Makoto pulou a cerca era um demônio espião. Logo, ele era bom em se infiltrar e se esconder. Enquanto a coisa dentro do Makoto é muito boa em se esconder. Tanto que ela criou essa casca e personalidade do Makoto apenas para se manter lá dentro, trancada, sem que ninguém a descobrisse. Ou seja, ela é uma mestre em se esconder também. Os demônios são hostis contra os humans, principalmente o demônio que teve um caso com a mãe do Makoto, porque nos é mostrado que quando ele foi morto, ele realmente queria matar junto dele a mãe do Makoto, ou seja, ele realmente não gostava dos humans, ele não tinha apreço por eles, ele estava manipulando tudo e a todos a todo momento. E bom, sabe o que também é hostil com humans? Isso mesmo, a coisa dentro do Makoto. Essa coisa é perigosa e odeia que xeretem lá dentro. E quando o Makoto entra em uma batalha, essa coisa se mostra ser altamente agressiva e muito sadista, gostando de ver o sofrimento das pessoas contra quem ele está lutando. E mais, acima de qualquer outra coisa, me digam amigos, essa coisa dentro do Makoto, esses olhos negros, quando nós vemos deles nós só podemos pensar em duas coisas, certo? Um demônio e um deus. Então temos duas possibilidades, ou o Makoto realmente tem, quem sabe, algo relacionado a um demônio, talvez o demônio com quem sua mãe teve um caso, ou ele tem algo divino dentro de si mesmo, desde o seu nascimento. Porque o Makoto é peculiar desde criança, ele nunca foi normal. Quando mostrado quando ele era criança, ele era muito fraco e vivia atraindo coisas ruins para si mesmo, até que um dia ele fez o ritual de purificação em troca do seu atributo de vento e cura, e assim ele pôde se tornar uma criança normal com o passar dos anos. Além de que, também tem o fato de que quando o Makoto era uma criança, se lembrem, uma criança, ele decidiu esconder o seu verdadeiro talento das pessoas e criou forçosamente um talento de arco e flecha, onde os próprios deuses disseram que o seu real talento era assustador e tinha um potencial de destruir o mundo. E é claro que também tem outras coisas, os deuses observavam ele. Me digam uma coisa, os deuses observam todo o mundo, mas eles prestavam muita atenção no Makoto por causa do seu verdadeiro talento, ou seja, desde criança o Makoto nunca foi normal. Desde criança ele é uma pessoa que nós podemos chamar de anormal, tem atitudes que nenhuma outra criança teria, escondendo talentos, criando talentos, atraindo coisas ruins para si mesmo e o mais importante, criando a casca para os olhos negros. Então, meus amigos, a possibilidade do Makoto ser a reencarnação de um demônio é baixa, eu realmente não acredito nisso, mas essa teoria é algo que pode sim acontecer. O Makoto não é filho dele, mas nada o impede de ser a reencarnação, já que afinal a sua mãe tinha uma ligação bem forte com ele, pelo menos naquela época, certo? Porque depois ela, bom, mudou. E na hipótese de o autor ir por um caminho onde o Makoto não é relacionado aos demônios, nós só podemos pensar em uma coisa, né? Que ele é altamente relacionado aos deuses desde que ele era uma criança, já que os mesmos viviam observando ele desde sua infância. Será que não foi apenas com um demônio, mas a sua mãe também dormiu com um deus? Eu acho que não saberemos até que o autor nos conte, né? Essa mamãe, ai ai. E também temos o fato de que hoje em dia o Makoto é um candidato a deus, sendo alguém que está prestes a ascender a este posto, já que o poder necessário para ser um, ele já tem há muito tempo, sem sombra de dúvidas. Mas um fato é, o Makoto, mesmo sendo o protagonista da história, segue sendo o personagem mais misterioso de toda a obra, e o autor realmente conseguiu fazer isso de uma forma espetacular, uma ótima maneira, porque eu sempre vejo alguém debatendo sobre isso em algum lugar ou outro, e é algo curioso, mas não absurdo, e é isso que tem de mais legal neste mistério. Afinal, o que o Makoto é? Meio humano e meio human e meio demônio? E será possível que ele seja meio deus desde seu nascimento? Muitas perguntas e poucas respostas, mas Tsukimichi está em sua reta final e logo saberemos a resposta dessas perguntas. Mas na moral, eu vou rir muito, moleque, se o Makoto for a reencarnação do amante da própria mãe. Imagina o cara, a reencarnação do cara que dormia com a própria mãe. Mano, eu perderia os lados vendo isso, velho. Na moral, o karma bateria forte nessa cena. Papo reto. Mas, enfim. Essa, meus amigos, é uma das teorias de Tsukimichi, onde Makoto é um demônio, seja filho ou reencarnado. E aí?
O que vocês acharam dela? Acham plausível ou é completamente meme? Me digam aí nos comentários que eu quero saber muito, porque olha, eu vou te falar que eu acho meme, mas querendo ou não, é um pouco possível. Mas o Tsukimichi nunca explorou muito esse conceito de reencarnação, né? Então não temos como saber ao certo até que o autor realmente escreva o que é o Makoto. Então agora eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então eu vou me despedindo de vocês. Deixa o seu like e se inscreva, porque sério, a sua inscrição e o seu like é muito importante pra mim, muito importante mesmo. Então deixa o seu like e me apoie. E agora eu vou me despedir de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!